da panela de frango. Lembra da teoria? Que Você já ouviu falar dessa teoria? Não, já ouvi a teoria da panela do sapo. Do frango, não. Quer que eu fale? Fala aí, mano. A teoria da panela do frango é o seguinte. Quando eu casei, a minha esposa foi fazer a janta e ela pegou coxa sobre coxa e picou. Meu, amor, por que você picou essa coxa sobre coxa? Normalmente minha mãe faz inteiro, né? Ela falou, porque minha mãe me ensinou a fazer assim. Eu falei, vou lá falar, o dia que minha sogra tiver, vou falar com ela, né? Eu falei, sogra, por que a sua filha faz o frango picado assim? Ela falou, porque a minha mãe me ensinou assim, eu ensinei ela assim. Aí encontrou a avó. Aí eu encontrei a avó. Eu falei assim, ô vó. Ela falou, não, filho, eu fazia dessa forma, hoje eu não faço mais. Porque na minha época, só tinha uma panelinha pequena em casa. Não cabia coxa sobre coxa inteira. Sabe aquela parada de você continuar? Mas sabe por que acontece isso, na minha opinião? Porque as pessoas são pouco questionadoras. Mas questionar, às vezes, é proibido até da direita, sabia, não? Brincadeira. Não, pô. Não. Tem que questionar, velho. Sim, tem que questionar. Mas, assim, e eu cresci assim, né? Cresci ouvindo isso na escola. Pode falar. Com o tempo, eu acredito que exatamente na linha do que a gente estava falando. As pessoas, a grande massa, tá? A grande massa, tá ruim o som? Tá longe. Chega pertinho. Melhorou? Aí, melhorou. Som, aí. Chega assim, mano. meio palmo do Olha lá, bigode. Olha o Tim Maia embaçado. Meio palmo do bigode. Pessoal que não conhece, depois eu vou pedir pra ele se apresentar, o Tim Maia aí, mano. Então, assim, os caras tiveram uma estratégia fodida, conseguiram colocar... Aí, quase caí, mano. Ia dar um corte da hora, Segura hein, aí, rapaz. Tem uns beijos pra mandar aqui daqui a pouco. Boa. Os caras conseguiram deturpar a mente do povo a ponto hoje da pessoa não conseguir fazer uma autoanálise. Porque é uma das críticas que eu escuto mais hoje. Porra, meu, a gasolina tá explodindo, tá caro. Que não faz nada. Que o meu benefício não veio. Só que a pessoa não consegue olhar no entorno do mundo que o mundo inteiro está em crise. Nós estamos pós-pandemia, o mundo inteiro está em crise. Esteve recente na Europa lá, eu acredito que você... Gasolina R$14. Então, aí pessoal, só pra saber, quem tá reclamando, gasolina pra fora do Brasil tá R$14, então aqui tá barato. E a culpa é do Bolsonaro. E a culpa é do Bolsonaro. E fica muito fácil hoje pra esquerda bater nisso, que na minha época a gasolina era barato, tinha pra onde ir, que o alimento era barato. Mas, meu, não tava diante de crise mundial, meu. Não, e outra coisa, esse sentimento saudosista de que no passado foi melhor... A gente tem que saber trabalhar isso de uma forma adequada, porque, por exemplo, até eu vejo isso na minha casa. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa. Sim. Então, assim, a coisa mais fácil do mundo é eu assistir os meus pais serem levados por esses discursos. Por quê? Porque eles são aquele cidadão que tá vivendo no momento. Isso, que a propaganda da esquerda é feita pra esse tipo de cidadão. Sim. E aí, quando às vezes eu vejo os meus pais até refletindo dessas coisas, aí eu falo pra eles, ô pai, mas o senhor lembra que lá na época da Dilma, o senhor levou 10 dias pra poder fazer R$500 de carreta, porque cada carreta era R$50, e na hora que o dinheiro chegou lá em casa, na hora que o senhor ia fazer compra, foi o dia que eu vi o senhor triste. Porque no lugar de pegar os R$500 pra fazer compra, o senhor teve que pegar o dinheiro para poder pagar o adesivo da NTT que aquela desgramada colocou como obrigatoriedade. Depois aí a história do tacógrafo. Depois aí a história da taxa. Depois aí a história Aí eu comecei a lembrar meu pai. Minha filha, no final do dia sempre foi difícil mesmo. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Sempre foi difícil. E isso é que a gente precisa trabalhar, com a historicidade do discurso. A matriz do discurso. A gente tem que ver onde é que está a origem do discurso. As pessoas têm mania de esquecer onde tudo começou. Quando vocês me perguntaram, Liz, onde tudo começou? Para muita gente começou em 2018. Eu gosto sempre de lembrar. Eu não comecei em 2018. Eu não comecei lá. E quando a gente vê essa matriz de discurso aqui, né, do que é a esquerda defende o bem, a esquerda defende a revolução, a esquerda defende a ruptura abrupta e a direita defende os ricos e tudo mais. A esquerda se apropriou disso por muito tempo. Sim. Então, eu volto aqui no que eu disse. É uma história de humanidade, não é uma história de lados políticos. É uma história de decisões. Você vai ter que decidir entre o que é certo e adequado para aquele momento, diante de tais circunstâncias e de tais cenários, e o que não é. Sim. Entende? E a gente vai ter que trabalhar com isso. O nosso problema hoje dessa direita despertada, vamos colocar assim, essa direita que se descobriu de direita, é que essa direita ela não está organizada,
como muito bem foi colocado por uma pessoa também de relevância no cenário político nacional recentemente, de que não existe direita, só existe Bolsonaro. E eu não entendi se essa pessoa disse isso num sentido de crítica, de constatação, ou num sentido de vamos ficar por isso aí mesmo. Então, assim, a partir do momento que eu escuto não existe direita, só existe Bolsonaro, eu escuto isso e eu escuto isso como uma constatação. Só que essa constatação me leva a algumas reflexões. Nós queremos que seja assim para sempre? Que só exista Bolsonaro e que não exista uma direita? Até porque não vai existir para sempre. Exato. Então, assim, se sim, é isso que nós queremos, então nós temos um projeto de curto prazo, que é só reeleger o presidente Bolsonaro e depois o Brasil que se ferre. Se não, nós temos um trabalho aí a ser feito, de arregaçar as mangas e ajudarmos a construir, então, essa tal direita e organizar essa tal direita de alguma forma. Como? Na prática. Aí eu quero chamar na chincha. Nós precisamos ter a autonomia do indivíduo. E a autonomia do indivíduo, olha só que coisa dicotômica, né? Ela vem a partir do momento que a gente não espera ninguém pedir pra gente se organizar. Mas a gente faz exatamente o que eu vi o pessoal aqui em São Paulo fazer no 1º de maio do ano passado, quando eu vi aquela faixa na rua, escrita Fora Dória, e na frente do MASP tinha uma Vai Entrar o Governador. Ai, não, Liz, não fala isso. Falo, gente. Porque ali eu falei assim, caraca, que pena que em Minas a gente não tem isso. Em Minas a gente não conseguiu se organizar. Em Minas, os movimentos de direita estão batendo cabeça, caçando inimigos, caçando traidores, e não conseguiu se organizar para levantar um bom nome para tirar o Zema de lá. Ah, Elis, o Zema é um bom governador. É mesmo? As secretarias que estão lá, tampadas de gente da esquerda, inclusive da educação, na época que ele colocou a onda roxa, um monte de gente se assustou e eu não me assustei. Quantas vezes o Zema, quando precisa, elogia Bolsonaro, quando não precisa, ele vai lá e pede desculpas nos bastidores. Ele faz assim, ele elogia em público e pede desculpa nos bastidores. Ou seja, ele sabe a hora de usar o discurso para poder agradar uma patota que só de falar Bolsonaro, a patota cola. Então, assim, a gente precisa de um público mais amadurecido. E isso só vai acontecer com autonomia, sem ninguém nos coordenar. Os movimentos não podem ter nome de pessoas, porque senão essas pessoas vão passar e os movimentos vão se perder. Isso aconteceu quantas vezes na nossa história? A gente vai lá e enxerga um salvador da pátria, todo mundo cola nele. De repente o salvador da pátria ou nos desilude, ou vai embora, ou morre, ou a história leva com o vento, e o projeto de Brasil acaba. Lá fora eles brincam que o Brasil is a country of the future. Nós somos o país do futuro, sempre do futuro. Chega dessa história. Tá na hora da gente ter um projeto de Brasil que, independente de quem sejam aí os nomes que venham aparecer, esse projeto venha a ser concretizado. Esse nome pro Brasil lá fora? Eles falam isso porque, assim, nós temos... Qual que é a expectativa dele? Não sei. Por que surge esse Por causa dessa bandeira. A gente aprende errado na escola, né? As cores da bandeira. Mas vamos usar o que a gente aprende na escola. As nossas matas, as nossas riquezas, o nosso povo e tudo que a gente tem de bom, um mar de opções que nós temos de bom no nosso país, nos mostra que, pela lógica, nós deveríamos ser uma grande nação. Mas por que nós não somos? Por conta de uma anedotinha que os portugueses contam sobre a gente. Deus foi criar o mundo. Aí Deus foi criar o mundo e falou, onde nós vamos colocar as principais matas, onde nós vamos colocar a maior riqueza de fauna e flora do mundo? No Brasil. E o mundo assistindo, né? Onde nós vamos colocar as maiores riquezas minerais e todo o material necessário de matéria-prima para a produção das tecnologias futuras da humanidade. Nós vamos colocar onde? Os países ali? E Deus falou, no Brasil. Onde nós vamos colocar os recursos hídricos? Onde nós vamos colocar as maiores belezas? Onde nós vamos colocar tudo de bom? Aí o mundo, pô, agora é a nossa vez, né? No Brasil. Aí o pessoal do mundo olhou para Deus e falou assim, pô, Deus, tudo pro Brasil? Ele, calma, vocês vão ver o tipinho de gente que eu vou pôr lá. Os portugueses fazem essa anedotinha da gente, é pra gente ficar nervoso. Só que se a gente for olhar a moral da história, o Brasil só não é um país grande porque é um país... O que é um país? O que é o Brasil? Essa figura Brasil. O que é o Brasil? Pega o Brasil, toca no Brasil. Eu tô tocando a bandeira do Brasil. Nós somos brasileiros. Estamos num lugar do Brasil. Mas o que é o Brasil? Eu não toco o Brasil. Eu não pego o Brasil. Agora, por que esse país é desse jeito? Porque as pessoas deixam. Sim. E mesmo as pessoas que dizem que querem mudança. A gente teve na nossa história a política da fidalguia. Eu sou filha de alguém. O meu pai é o fulano. Até recente. Eu até hoje. Você é militar. Sabe com quem você está falando? Isso. Você encontra pessoas desse tipo. Então, as pessoas só sabem respeitar, só sabem obedecer se você for alguém importante ou filho de alguém importante. Sim.